Muito bom. Quantos de vocês dirigem aqui? Levante a mão. Dirige. Muito bom. E quem não dirige sempre pega carona com alguém também. Quantos são o pessoal que depende da carona aí? Aí, coisa boa. Não é verdade? Mas olha, conte uma coisa para mim. O para-brisa, ele é bem grandão, não é assim? É bem grandão. Por que será que o para-brisa de um veículo, seja qual for, ele é bem amplo, bem amplo? Ao contrário dos retrovisores, né, Felipe? Um do lado direito. Direito? Na direita de vocês. Um do lado esquerdo. E o retrovisor da trás. E como a gente precisa deles também? Porque a gente precisa dar uma olhadinha por cautela, por segurança. Mas o para-brisa é que é grandão. Porque a gente precisa sempre olhar para frente. Sempre olhar para frente. As coisas que Deus ainda tem estão lá no futuro. As coisas que Deus ainda tem, e nós podemos certamente, olhando para a revelação da palavra de Deus, usar esta frase uma vez mais, declarando que o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. Deus sempre, Ele tem bons planos que me dizem respeito e a seu respeito. A consumação dos tempos aponta para isso. Então a gente precisa abrir-se para o novo de Deus. Diga para você mesmo: ô Júnior, abra-se para o novo de Deus. Você pode falar para você: Júnior, abra-se para o novo de Deus. E deixe que essa declaração que você está fazendo seja um presente de Deus para você. Porque se você estiver assim, por qualquer motivo, meio jururu, meio para baixo, se você por qualquer motivo estiver afetado por tantas coisas que na vida acontecem, quem já acordou assim, parece que não sei. Já aconteceu com você? Entendeu essa expressão? Eu acordei, parece que não sei, parece que nada fazia sentido. Nossa, eu me lembro de muitas vezes que eu acordei assim. Sem assim expectativa, sem assim ter assim muito vigor, sem muita vontade, porque estava afetado por alguma coisa. Mas sempre o que me socorre é essa possibilidade que existe em Jesus Cristo, não é? Então, o que é que a gente precisa sempre prestar atenção? Que tem uma tensão entre o passado e o futuro. E sabe o que é que tem no meio? O presente. E por que o presente, o aqui e o agora, é tão importante? Porque é no presente que nós tomamos decisões. A decisão que você tomar hoje pela manhã aqui, mediante a palavra profética, mas por que você está usando essa expressão, pastor? Porque quando nós entendemos, como a gente tem declarado, que nós temos o céu na nossa boca, a gente não abre os nossos lábios para dizer qualquer coisa. Porque nós temos expressões do céu que tem a ver com a nossa vida aqui na terra. Então, olhe lá, quando você for abrir a sua boca para dizer, seja lá o que você entender, você tem o direito de declarar, preste atenção, você tem o céu na sua boca. Então compartilhe as coisas que são do céu e não as coisas que são do inferno. Combinado? Quantos estão comigo nisso? Quantos estão comigo nisso? Porque você foi alcançado para ser um cidadão do céu. Quantos estão indo para o céu? Quantos estão seguros em Jesus Cristo? Então é assim que a gente tem que se comportar. Então tem uma tensão entre o passado e tem uma tensão entre o futuro, e no meio tem o presente, que é o lugar onde nós tomamos as nossas decisões. Deixa eu dizer uma coisa para você: o passado, o seu, é o pior lugar para você viver. Eu vou repetir. O passado, o seu, é o pior lugar para você viver. O passado é importante? Claro que ele é importante. Ele é importante do ponto de vista de a gente olhar para aquilo e a gente se resolver hoje para aquilo que ainda tem por vir. Mas vai ter dois tipos de gente, assim como eu e você. Tem aqueles que tiveram um passado muito complicado, mas muito complicado. Gente que foi abusada de todas as maneiras que você possa imaginar.
abuso emocional, abuso sexual, foram injustiçadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que sofreram as mais terríveis violências. Tem gente assim. Então, esse passado é um passado marcado por muita coisa ruim. Se você permanecer vivendo nesse passado, você vai você vai seguir vivendo vitimizado por esse passado. E essa vitimização, ela não é boa, porque ela te mantém refém, porque ela te aprisiona, porque ela impede que você, hoje, tome decisões para as coisas que Deus ainda quer fazer, que tem a ver com o seu futuro. Então abra-se para o novo de Deus e não fique mais refém do seu passado naquilo que foi ruim. Mas tem um outro tipo de gente. Tem aqueles que tiveram um passado muito bom, pais presentes, uma boa qualidade de vida, foram bem criados, foram bem tratados, tiveram assim, tem uma leitura, uma memória afetiva muito boa. Mas sabe o que pode ter acontecido? O tempo passou e pode ser que o seu momento não seja o melhor. Já não tem nada a ver mais hoje com aquilo que foi. E aí você também não consegue abrir-se para o novo de Deus. Você também não consegue abrir-se para algo melhor que ainda pode chegar, porque a leitura que você faz hoje do presente, comparado ao seu passado que foi muito bom, não é a melhor. Às vezes você está assim totalmente desabilitado hoje pelo processo ruim que você acabou de passar. Se eu perguntar aqui, alguns de vocês vão levantar a mão e vão dizer: olha, eu passei um processo terrível não faz muito tempo, pastor, e isso realmente me desabilitou. Eu estou sem expectativa para o futuro. Hoje aqui pela manhã, é para a gente, assim, acolher, aceitar um convite do nosso Deus, que Ele está dizendo assim: viu, será que você poderia se abrir para aquilo que eu ainda quero fazer na sua vida? Quantos estão abertos para aquilo que o Senhor ainda quer fazer? Viu? E essa resposta é uma resposta de fé. E eu recomendo que você responda isso, mesmo que você não levante a sua mão, mas que você esteja respondendo com uma atitude reverente ao Senhor. Que você esteja respondendo com uma atitude de quem escuta isso a partir da revelação da palavra de Deus. Essa ideia daquilo que é profético é porque nós manifestamos na nossa vida e nós damos espaço para que Deus traga à existência aquilo que é a sua vontade expressa na sua palavra. Nesse sentido, o Senhor disse, o Senhor profetizou, nesse sentido, o Senhor declarou, para que por seu Espírito isso seja uma realidade na minha vida e uma realidade na sua vida. Nós todos carregamos, em relação ao nosso passado, as nossas perdas. E nós ficamos presos a muitas coisas dessas. Mas nós precisamos entregar nas mãos de Deus tudo o que já foi, aquilo que foi muito ruim e aquilo também que foi muito bom. E tomarmos decisões no nosso presente, para a gente poder olhar para o nosso futuro. Porque quando a gente fala de passado e de futuro, necessariamente outros dois conceitos nos vêm à mente: o do velho e o do novo. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela quer, pela mão de Deus, ser repaginada. Repaginada, né? Talvez você seja aí fã da Apple. Conhece a Apple? Conhece a marca Apple? Vamos falar assim, talvez você fale assim: nossa, eu queria ter um iPhone, né? Muito bom. Então, Mariel, se você fosse comprar um iPhone, o Felipe falou assim: vou te dar um presente, né? Aí a Mariel chegaria assim pro Felipe e falou assim: eu quero um iPhone 8, é isso que você pediria? Não? Mas por que não podia ser 8? Por que não? Não? Você também não, Rafa? O 8 também não? Não? Qual que você prefere? Você prefere o último, né? Você prefere o mais moderno, né? Você prefere o que tem mais potencial, né? Então, se você entendeu a metáfora, você já entendendo que aquilo que ainda tem por vir
Se na tecnologia a gente prefere sempre a melhor edição, por que a gente continua vivendo no passado onde tudo que já passou, já feriu, já marcou, já machucou, já foi? Vamos nos abrir para o novo de Deus, sim ou não? Vamos nos abrir para o novo de Deus? Afinal de contas, irmãos, aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, é o primeiro de 3 textos que eu quero ler com vocês, está escrito o seguinte, versículo 17 do capítulo 5, da segunda carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Corinto. Logo, todo aquele que está em Cristo, diga assim comigo, se tornou uma nova criação. E repita, uma nova criação. E agora me escute declarando isso, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início, uma nova vida teve... Uma nova vida teve, a velha vida terminou, a nova vida começou. O velho ficou para trás, o novo está olhando para frente. Está com o para-brisa bem grandão para você olhar esta relação. Os retrovisores são pequenininhos, só para você dar uma olhadinha, só para você não se esquecer, só para você se acautelar. Mas o para-brisa é grandão para você olhar para frente, para você enxergar com clareza. Você quer ele limpo, para você olhar para o horizonte, para você entender o que é que tem mais à frente. Você quer chegar, alcançar lá. Quantos querem realmente? Você quer porque você precisa abrir-se para o novo de Deus. Presta atenção, quantos aqui estão em Jesus Cristo? Você teve um encontro com Jesus? Você teve um encontro com Jesus? Você diria que você teve um encontro com Jesus? Desculpe ficar fazendo você levantar a mão, mas é que eu quero interagir com vocês. Você não precisa toda hora, você pode menear a cabeça, você pode assim levantar a mão por dentro, assim também, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você interaja, que você esteja comigo. Quando você entrou numa nova vida com Jesus, os seus potenciais, todos eles, foram visitados pelo Espírito Santo. Você entendeu? Você entendeu? Veio um poder do alto, poder do Espírito, uma pessoa que veio para tocar você, para repaginar você, para revitalizar você, para fazer tudo novo a partir deste encontro com Jesus. Então, é necessário que nós, portanto, entendamos que para o futuro ser promissor, veja bem, quantos aqui já disseram que 2025 já deu para mim? Por qualquer motivo. Mas presta atenção. Nós estamos apenas acessando o segundo semestre. Minha esposa teve coragem de levantar a mão. Ela tem os seus motivos. Você entendeu? Tem gente assim, minha esposa está assim. Mas nós estamos apenas começando o segundo semestre. Dá para você falar para você, Júnior, tem muito ainda para viver nesse ano, Júnior. Você pode dizer isso? Diga isso. Você tem que enfrentar essas limitações da sua alma, tem que enfrentar estas circunstâncias da sua vida. Sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Eu vou dizer de novo, você está em Cristo Jesus. Você não está em qualquer lugar, você está no ambiente mais vívido que se possa imaginar, que é na presença, que é com a presença. Você tem na sua vida a vida do Cristo misturada com a sua. Não é pouca coisa, é tudo de bom, é o melhor que nós poderíamos receber. Isso é um presente para você. Nem eu, nem você, nós não merecemos a vida de Jesus em nós, Andresa. Mas porque o Senhor veio ao nosso encontro, nos amou primeiro. E nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E mesmo assim, Ele veio ao nosso encontro na nossa história. E nós estamos, portanto, sendo renovados. Pastor, eu não estou nesse momento vivendo isso. Então, abra-se para o novo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você tem que romper hoje. Ou você tem uma fé ativa, ou você tem uma fé conceitual. É bem diferente. Quando você só tem uma fé conceitual, é assim, não, eu sei que Jesus me salvou, estou salvo em Jesus, eu creio que se eu morrer agora, essas coisas assim de crente, né? Eu creio que se eu morrer agora eu vou para o céu.
mas como que isso no dia a dia, diante dos enfrentamentos que você tem, mobiliza você em forma de atitudes que já não sejam mais as mesmas atitudes infantis que você já teve um dia? Ou toda vez que de novo acontece aquilo que mexe com você, você tem de novo as mesmas atitudes, você vive dos mesmos ciclos e você não consegue se libertar disso. Talvez a sua fé seja apenas conceitual. E quando a gente só tem uma fé conceitual, a gente vai se sentir agredido por quem tem uma fé ativa. Em outras palavras, quando a gente percebe traços de imaturidade na gente, a gente sempre vai querer brigar, porque a gente vai olhar para o chamado, para a maturidade, a gente vai dizer, eu ainda não cheguei lá. Isso me faz mal, isso me trava, isso me paralisa. Então eu quero recomendar para você que você saia do ambiente da fé conceitual e você vá para o ambiente da fé ativa. É para dizer amém. Você tem que sair do ambiente da fé conceitual e você tem que ir para o ambiente da fé ativa. Você tem que entender isso. Jesus te chamou para você desabrochar, para você florescer, para você acontecer e para você entender que você está mobilizado na sua vida para estar permanentemente em missão. Se eu não estou pregando aqui, eu estou pregando para o meu vizinho. Se eu não estou pregando para o meu vizinho, eu estou pregando no mercado. Se eu não estou pregando no mercado, eu estou pregando para alguém, onde quer que eu encontre com essas pessoas. Porque para mim o campo missionário é sempre a vida da outra pessoa que eu vou ao encontro. Deu para você entender isso? Então, ninguém vai me paralisar, ninguém vai me parar. Eu já perdi noites de sono. Eu já me senti desabilitado, eu já me senti assim frustrado, eu já me senti assim fracassado, eu já me senti muitas coisas. Mas onde foi que eu fui me reabilitar? Na presença do Deus que me chamou. Na presença do Deus que me chamou, é ali que eu me levanto, e é ali que eu olho de novo, e ali eu percebo que eu não estou sozinho, e eu não estou sozinho no palco da vida, e eu tenho muita gente comigo, eu tenho os meus defeitos, essas pessoas têm os seus defeitos, de vez em quando eu vou afetar a Gabriela, de vez em quando a Gabriela vai afetar a irmã Teresilda, de vez em quando a irmã Teresilda vai me afetar. Mas o Senhor nos colocou juntos para a gente andar, então a gente vai ter que se encontrar um jeito da gente conviver, a gente vai ter que encontrar um jeito da gente dialogar, a gente vai ter que encontrar um jeito de a gente superar as nossas diferenças, porque o Senhor nos uniu para fazermos algo no mesmo propósito e para preservar a unidade. Então esse negócio assim, de que, briguei, não está bom, vou para outro lugar, isso daí é emocional, é gente mal resolvida. É gente que não se resolve na fé. É gente que tem uma fé conceitual. É gente que não tem uma fé ativa. Porque quando a gente tem uma fé ativa, nós estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que nós somos uma nova criação, que tem algo novo que o Senhor quer trazer à existência. E se tem algo novo que o Senhor quer fazer em mim, eu tenho que mudar os meus hábitos. Quer ver hábito assim que é fácil? Muito bom. No friozinho é mais difícil, não é verdade? Mas todo mundo que levanta da cama, o que você tem que fazer? O que você faz quando você levanta da cama? Tem que ir lá, isso, tem a oração. Olha, a irmã Teresilda bem espiritual, assim, né? Por sinal, assim, é importante isso, né, irmã Teresilda? É isso daí, é um hábito, é um bom hábito. Ela, por exemplo, se organiza pela manhã com a sua vida devocional. Tem outros irmãos que fazem isso, não é verdade? Então, esse tipo de coisa é difícil para a senhora? Pronto, ela está dizendo, já não é mais difícil. Para alguns de nós talvez seja muito difícil ainda. Porque você não desenvolveu isso na sua vida. Entendeu? Você não perseverou o suficiente para desenvolver isso na sua vida. Agora, por exemplo, assim, você levantou, né? Aí você vai, faz a sua higiene bucal, escova o seu dente, né? Por isso que você está do lado aí, você pode falar assim, oi. Dá para fazer assim? Oi. É para dar, não é verdade? Certo? Lavou o rosto, tirou a ramela, tal, né? Chega uma hora que você fala assim, é uma coisa que eu tenho que naturalmente fazer, né? Você já entende que isso faz parte. Você põe aquela roupa para o trabalho, a roupa para vir para a igreja, você, né, toma o seu banho, enfim, né? Nós precisamos, a partir desse encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus, nós também precisamos vencer os nossos velhos hábitos. Entendeu? Né? Talvez alguns de nós aqui já foi alguém que quando bebia só parava quando caía. Fazia bem para você? Fazia bem para a sua família?
aquele velho hábito que você tinha? Você encontrou Jesus. O que você diria? Você voltaria para aquilo ou você prefere do jeito que está agora? O que você diria? O que parece para vocês? Mesmo que não tenha sido o seu caso. Você está entendendo? E quantas coisas na nossa vida nós tivemos que nos libertar e de nos refazermos nos nossos velhos hábitos. Mas quais são os bons hábitos que nós ainda não estamos cultivando e que estão estorvando, atrapalhando o nosso ano de 2025? Aliás, não é só 2025. Atrapalhou 2024, atrapalhou 2023, atrapalhou 2022, atrapalhou tudo que ficou para trás. E você já está em Cristo Jesus. Você já está em Cristo Jesus há 15 anos, mas tem coisa que você não mudou ainda. Tem coisa que você continua naquela velha vida, naqueles velhos hábitos, e isso está fazendo mal para você. E se alguém descobre, vai fazer mal também para as pessoas que amam você. Que tem coisa que é ruim para a gente, mas que se alguém descobrir, vai ser ruim para a pessoa também. Já aconteceu com você? Sim ou não? Já aconteceu? Já aconteceu de alguma coisa que estava velado, veio à tona, mas fez muito mal, não foi legal, desabilitou, né? Tem coisas entre casais, tem coisas entre pais e filhos, tem coisas nas amizades, tem coisas nos ministérios, tem coisa de um monte que acontece, que está ligado às vezes a hábitos ruins que nós temos. Então, para nós nos abrirmos para o novo de Deus, nós temos que olhar para as nossas vidas e enxergar: eu tenho um novo potencial em Jesus Cristo. Você pode dizer obrigado por isso? Diga obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho um novo potencial em Jesus Cristo. Eu tenho o céu na minha boca. Então, quando eu abrir a minha boca, preste atenção. O novo de Deus tem a ver com um novo posicionamento. Tem a ver com um novo posicionamento. Um novo posicionamento. E o novo posicionamento começa, inclusive, com as expressões que a gente oferece. Expressões na fala, expressões na face, expressões no comportamento. Você tem que ser intencional em compartilhar a sua fé em Cristo Jesus para você não ser chamado de mentiroso. Quando que eu sou chamado de mentiroso? Quando eu canto as coisas aqui e na vida eu vivo totalmente diferente das coisas que eu cantei aqui. Só para falar dos louvores. Vocês entenderam? Então, a gente vai ser muito mentiroso na nossa vida se a gente cantar tudo que a gente canta aqui. E as canções que a gente canta aqui, a gente canta 1, 2, 3 vezes, a gente às vezes repete os refrões, assim várias e várias vezes. E isso é para ensinar, isso é para ser pedagógico, isso é a palavra sendo cantada para entrar. Então, é por isso que nesse momento a gente se entrega, a gente se permite. E a nossa oração enquanto cantamos é: Espírito Santo, faça com que isso que eu estou declarando favorecido pela música se torne uma realidade na minha vida quando eu sair daqui. Porque quando terminar a celebração começa a missão. E nós estamos sempre em missão. Eu estou em missão lá em casa, eu estou em missão por onde quer que eu vá. Guarde isso no seu coração, porque com Deus ou a gente coopera ou a gente atrapalha. Qual que é a sua decisão? Qual que é o seu posicionamento? Eu quero me abrir para o novo de Deus, então abra-se para que em novidade de vida você seja uma bênção nas mãos de Deus. Às vezes a gente tem que reconhecer que nós não estamos abençoando com tudo que nós poderíamos. Porque nem todo mundo acorda todo dia com um bom humor. E eu não acordo bem-humorado todos os dias. Mas a gente precisa prestar atenção e no presente, que é aquele momento do dia que a gente não está legal, tomar uma decisão. O que é que está me afetando? Por que eu estou assim? Foi alguma coisa que eu ouvi? Foi alguma coisa que fizeram para mim? Ou será que eu acordei dessa maneira mesmo? O que eu preciso fazer para retomar a minha sobriedade? O que eu preciso fazer para retomar a minha mansidão? O que eu preciso fazer, vou até dizer, para retomar a minha educação mesmo? Porque às vezes não está bom, a gente fica grosso. A gente fica assim, de dar voadora com os 2 pés no peito de quem aparecer primeiro. Sai da frente, porque hoje eu não estou bom. Então resolva-se. Você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar para frente. O passado é o pior lugar para você estar.
Então é cheio de decisão o que nós estamos conversando hoje. Isaías, lá no capítulo de número 43, em Isaías 43, você sabe que essa segunda parte do livro de Isaías é um livro que aponta para Jesus, né? E essa segunda parte aqui, esses últimos 27 capítulos do livro de Isaías, não faz muito tempo que eu preguei aqui no capítulo 40, hoje no capítulo 43, o versículo 19, veja o seguinte, como Deus fala ao seu povo: pois eu estou prestes, 43, 19 de Isaías, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Então, em outras palavras, aquilo que de bom e de novo Deus quer fazer, Ele já desencadeou na sua vida. Ele já desencadeou, já começou. A gente que tem que prestar atenção. Por isso que a palavra está sendo pregada hoje. Você entendeu por que Deus manda a sua palavra? Deus manda a sua palavra para a gente abrir os nossos olhos, para nós ouvirmos com atenção e prestarmos atenção no que Deus já está fazendo, nos convidando, vem para o novo. Vem para o novo. O ano ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para você viver. E no meio dos processos difíceis e processos pedagógicos, Deus está agindo e trabalhando. É sempre assim. É sempre assim. Eu sei, muitas lutas aqui, muita dor aqui, muita coisa aqui. Mas você acha que o Senhor não viu? Ele viu. Quem você acha que te sustentou? Foi Ele. Ele tem um plano melhor. Ele pega tudo e Ele tira proveito de tudo. Quantos amam Jesus aqui? Amam Jesus. Você pode dizer, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E Ele sabe que eu amo o Senhor. Então, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, gente. Ele vai fazer com que tudo seja ainda, no final, algo proveitoso, que vai trazer benefício para a gente. Esse texto aqui, eu preciso usá-lo nessa aplicação, né? Pedindo uma licença para o texto, a gente chama isso de licença poética, porque aqui é um texto para Israel, que no cativeiro precisa ter esperança, precisa ter expectativa, né? Então, eles estão olhando para uma nova aliança. Por isso que Deus está dizendo para eles assim: olha, eu tenho algo novo que eu vou trazer à existência na história de todos vocês. O Senhor já está inclusive apontando para a nova aliança. E quando é que a nova aliança ela acontece? Só muitos séculos depois, quando Jesus ele pisa aqui no chão dessa terra. Então presta atenção, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu no tempo. Tudo que Deus disse, Ele fez. E olha, nós precisamos prestar atenção no nosso tempo. Porque a gente não tem tempo a perder. Quando a gente não sabe quanto tempo a gente tem, é melhor a gente achar que a gente não tem muito. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. A oportunidade que a gente tem para engajamentos, para mudanças e para posicionamentos é aqui, é agora, é hoje, é nesse momento que a gente está conversando. Isso aqui é um ambiente espiritual. Isso aqui é um ambiente em que nós precisamos responder por fé em arrependimento ao chamado de Deus. Então, preste atenção numa coisa que a gente escuta e que a gente deixa passar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente não pode ser descuidado. A gente não pode ser distraído. A irmã Marlene sempre falava assim: nós somos a igreja do último momento da igreja na face da terra. Quanto tempo vai demorar esse último momento não está na nossa mão. Jesus diz que só o Pai sabe. Olha que coisa interessante isso. Jesus, que é um com o Pai, diz só o Pai sabe. João, que coisa fora da curva que é essa? Só o Pai sabe. Mas vamos confiar que Deus tem tudo assim direitinho na sua mão para trazer existência. Agora a gente tem os sinais. Os sinais. Israel, relógio de Deus. Sem dúvida. Toda a profecia. Então preste atenção em todo o movimento que inclui desde a renovação de Israel em 1948 e de tudo que tem acontecido. O que a gente tem? A gente tem guerras, a gente tem rumores de guerras, inclusive nuclear. Nós temos a natureza toda mexida
Vai para o sermão de Jesus sobre as dores de parto. Vai observar, vai prestar atenção nas coisas que Jesus disse, viu? Prestem atenção e trabalhem enquanto é dia. Trabalhem enquanto é dia. Por isso que quando termina a celebração, começa nós não temos tempo a perder. Então, eu não tenho tempo a perder nos meus posicionamentos. Nos meus posicionamentos, eu não tenho tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Por isso, abra-se para o novo de Deus. Abra-se para o novo de Deus. Faça, Senhor, eu estou me abrindo aqui. E na medida que eu vou falando para você, você tem que seguir se abrindo, e se abrindo, e se abrindo, e dizer, sim, Senhor, eu quero me abrir para novas posturas, para novos hábitos. Então, tem um tempo que a gente precisa entender. Até aqui eu contei comigo mesmo. É o poder que eu tinha. Você já conversou com alguém e de repente numa conversa mais acalorada, a pessoa chegou e falou assim, ó, escuta aí o nosso samurai aqui, o Victor. Né? Viu, você sabe com quem que você está falando? Você sabe filho de quem que eu sou? Já escutou? Já aconteceu com vocês? Sabe filho de quem que eu sou? Sabe com quem que você está falando? A pessoa dizendo assim, ó, você sabe o poder que eu tenho? A influência que eu tenho? O cargo que eu tenho? Você tem noção de quanto que eu ganho? Quem você acha que você é para você falar assim comigo? Não é difícil a gente encontrar gente assim. Mas e nós? E qual que é o poder que a gente tem? Qual que é a força do nosso braço? Porque a gente tem que tomar uma decisão. Qual é o momento do nosso encontro com Jesus que a gente abre mão do nosso poder, daquilo que a gente pode, para a gente depender do poder de Deus na nossa vida? Tem que ter uma mudança aí. Você já parou para pensar nisso? No seu dia a dia, quão dependente você é ainda daquilo que você sabe, você pode, você consegue? Ou você já chegou no ponto de deixar que tudo que você é e tudo que você pode seja de fato apenas uma ferramenta para o poder de Deus? Em outras palavras, que você seja só uma luva que Deus vai vestir. É a mão dele usando você. Aí isso ganha um novo status. E é por isso que a gente vai lá para João no capítulo de número 11. E em João capítulo 11, eu quero gastar aqui os últimos 10 minutinhos dessa meia horinha que eu tirei para conversar com vocês, para a gente entregar essa palavra. Então, você aguenta mais um pouquinho comigo aqui? Aguenta mais um pouquinho aqui? Que o melhor de Deus ainda vai chegar na minha vida e na sua vida. Você crê? Né? Nós vamos aqui para um segundo semestre, já estamos nele. Agora em julho nós recebemos os nossos queridos, mas eu estou começando esta série de mensagens hoje aqui com vocês. E avisa todo mundo depois para ouvir essa palavra também, para se abrir para o novo de Deus. Nós encontramos aqui essa história verídica e muito conhecida, que mexeu tanto com o brio dos religiosos daqueles dias de Jesus, é a história da ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler o texto todo. Lição de casa, faz tempo que eu não deixo lição de casa. Estava com saudade da lição de casa? Então lê os 44 versículos do capítulo 11 de João, para você pegar a história inteira, mas você vai ter um panorama. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11 de João: um homem chamado Lázaro estava doente e morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo, ainda assim o Senhor vai voltar para lá? E Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas agora vou despertá-lo. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro que vocês não estavam lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. E você conhece. Uma coisa que é importante aqui é que essa família de Maria, Marta e Lázaro, eles tinham uma coisa que nós também precisamos ter com Jesus. Para que o novo de Deus, ele se manifeste na minha vida, não basta termos proximidade, nós precisamos ter amizade. Não adianta você ser próximo de Jesus. Porque assim, de novo eu vou falar. E eu espero que quando eu falo essas coisas, você não se sinta agredido, mas ajudado. Igreja não é um lugar para a gente frequentar. É um ambiente de pertencimento. E de muitas maneiras nós temos que seguir insistindo no pertencimento. Todo mundo que tem filho, filha aqui, por qualquer motivo, pode ser que não aconteça na sua família, mas de vez em quando os filhos, a gente chega e fala assim: ah, pai, ah, mãe, eu acho que você não me ama mais. Acho que você não me ama. De alguma forma, por qualquer incidente, perdem aquele senso de pertencimento e dizem essas coisas. E para a gente é difícil ouvir isso. E a gente sabe que é um equívoco, mas tem situações que acontecem que às vezes trazem isso para o coração. E a gente precisa, portanto, ir ao encontro daquilo que aconteceu aqui nessa família. Eles eram amigos de Jesus. Eles tinham proximidade, mas uma proximidade relacional. Relacional no sentido de que eles conheciam Jesus, estavam abertos para seguir conhecendo Jesus. Quando Jesus passava ali por Betânia, fica ali a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, está muito pertinho. Então, quando Jesus vinha para as festas em Jerusalém, onde que ele tinha pouso? Onde que ele tinha comida? Onde que ele tinha pessoas para o acolherem? Na casa dos seus amigos. Então, a nossa vida, a nossa história, tem que ser um ambiente onde Jesus se sinta à vontade. Jesus precisa ficar à vontade na nossa história. Precisa ter, assim, uma conexão de tal forma que quando eu falo é como se Jesus estivesse falando. Que quando eu chego no lugar é como se Jesus estivesse chegando. Que quando eu me posiciono, isso parece muito com aquilo que Jesus faria naquela situação. Se tem uma coisa que é importante, é sempre a gente perceber o seguinte: será que a amizade que eu tenho com Jesus nos torna tão íntimos que quando alguém olha para mim, enxerga Jesus na minha vida? Enxerga um homem de Deus, enxerga uma mulher de Deus, enxerga alguém que realmente tem uma amizade com Deus? Porque não tem como a gente se abrir para o novo se nós ainda estamos vivendo uma relação meia boca com Jesus. Nós precisamos nos abrir para o novo, e esse novo envolve estreitar os nossos laços com Jesus. Então o que você precisa fazer? Estão comigo ainda? Quantos estão comigo? O que você precisa fazer para estreitar os seus laços com Jesus? Agora, mesmo sendo amigos de Jesus, nós precisamos seguir confiando no plano que Ele tem. No plano que Ele tem. Teve um tempo na nossa história, não sei quantos são dessa época, mas que você precisava, o tempo que a gente não tinha telefone em casa. Quantos são do tempo aí que não tinha telefone em casa? Não tinha telefone. Então, daquilo que eu sei, Otávio, você me ajuda agora aí, que você é o cara das recordações, né? Ele tem tudo que é foto antiga, você pode pedir para o Otávio que ele tem um acervo enorme. É um resgatador de memórias, né? Mas daí tinha assim, né? Tinha o mensageiro da empresa telefônica. Aí você pagava a ligação que alguém fazia e autorizava o serviço do mensageiro. Daí o mensageiro saía, ia lá na sua casa, lá falava assim: Eleci, ligaram para você, eu trouxe a mensagem. Você paga por isso? Daí ele disse: não, eu pago, quero saber o que foi o recado lá que a dona mandou para mim. Preciso ficar sabendo, tem que saber da notícia.
Então, as irmãs de Lázaro pagaram o mensageiro foi lá falar com Jesus. Só que Jesus não saiu de imediato. Jesus não foi ao encontro de imediato. Jesus demorou para chegar no lugar, e quando ele chegou, você sabe a história, o Lázaro já estava enterrado tinha alguns dias. E ele já estava enterrado o suficiente para estar fedorento, para estar cheirando mal, já não tinha mais o que fazer, porque estava mortinho mesmo. E já em decomposição, com tudo o que isso significa. O plano delas não funcionou. Mas nós, quando olhamos para a vida e dizemos assim, como é que eu permaneço aberto para o novo de Deus, se eu não estou enxergando ainda aquilo que Ele está fazendo? Envolve confiança. Por isso que a gente é chamado para confiar. Por isso que a fé, ela recebe recompensa. Está escrito lá em Hebreus. A fé tem a ver com convicção. A fé tem a ver com um estado, uma postura de alma que eu falo, eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou pegando ainda, mas eu sei que Ele pode fazer. Eu vou confiar no plano que Ele tem. Porque se a gente não confiar no plano de Deus, a gente morre de muitas maneiras, pessoal. A gente se acaba de muitas maneiras. Quantos já ficaram acabados? Acabados, destruídos. A gente fica. Então, meu conselho para mim, meu conselho para você, meu conselho para todos nós precisamos seguir confiando no plano de Deus. Em terceiro lugar, e para a gente seguir confiando no plano de Deus, nós precisamos seguir acreditando que Ele realmente nos ama. Nunca deixe que uma vozinha estranha, uma vozinha maligna, uma vozinha que vem às vezes por qualquer pessoa, que às vezes enviado das trevas vai sussurrar nos seus ouvidos que você foi esquecido, abandonado, que o Senhor já não te ama mais. Está escrito aqui, antes de qualquer situação que aconteceria, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Você consegue escutar do céu uma voz que diz assim, viu, eu amo você. Para a gente permanecer aberto para o novo de Deus, a gente precisa seguir existindo nesse ambiente de um Deus que do céu nos abraça de verdade. Aliás, Ele deixou o céu na pessoa de Jesus para vir ao nosso encontro. E aliás, quando Jesus voltou para casa, o Espírito Santo veio para continuar dando testemunho da presença dEle na minha vida e na sua vida. Aliás, a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é um selo, é uma marca de pertencimento. Está marcado ali na vida do Dirceu assim, Dirceu, você é meu, Dirceu. Meu. Nisso está o amor de Deus, nessa marca que a gente carrega. E em quarto lugar, confie no poder sobrenatural do Senhor. Né? Confie no poder sobrenatural do Senhor. São processos. Nós não vemos da maneira como o Senhor vê. Nós não vemos. O que Marta, ela via? Ela via com os olhos da decepção. Se você continuar a ler o texto, você vai enxergar isso, né? Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão estaria vivo. Ela até tem uma palavra de fé, porque Jesus disse, não, mas ele vai ressuscitar, Marta. E a Marta diz, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. E Jesus está dizendo, não, você não está enxergando direito. Você não está enxergando. Eu tenho algo diferente para fazer aqui, com um propósito. Tem um propósito em favor de muita gente, preste atenção no que eu estou falando. Tem um propósito em favor de muita gente que passa por aquilo que eu estou fazendo na vida de vocês. Tem um propósito maior na vida de muita gente que passa por aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Tudo bem para você? Tudo bem para você? Deus fazer de uma tal maneira na sua vida, para que aquilo que seja a experiência que você vai ter com Ele, seja nas mãos de Deus, algo que Deus vai abençoar na vida de outros. Você está entendendo? São os caminhos de Deus. Então tem que confiar que o Senhor, Ele continua podendo. Presta atenção, o mesmo poder que depois vai ressuscitar Jesus, trazendo Ele da morte para a vida, para que Ele também compartilhe esse novo poder,
Porque se não é mais no meu poder, na base de qual poder que tem que ser, Eva? No poder da ressurreição. Por isso que nós estamos vendo essa história. Porque aqui tem um novo poder em operação, que é o poder do Espírito Santo. É o poder que ressuscitou Jesus. É o poder que ressuscitou Lázaro. Está escrito aqui que Jesus foi até o sepulcro, foi até o túmulo, pediu, removam a pedra. E eles removeram a pedra e Jesus declarou, Lázaro, vem para fora. Jesus foi muito específico. Muito específico. Só o Lázaro hoje. Só o Lázaro hoje. Só o Lázaro hoje. Porque o Senhor tem um plano. Presta atenção. Nós temos que ficar sempre nessa expectativa que tem dias que vai ser comigo e vai ser com você. Até aqui foi com o outro. E a gente fica com raiva, né? Fica com raiva de Deus, então. Mas eu ouvi o testemunho dele, eu ouvi o testemunho dela. E eu? E eu? Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Sabe aquela festa que você foi? E aí você olhou de longe assim, aqueles docinhos. Vai chegar a hora que eu quero pegar um daqueles docinhos. Mas daí, Patrícia, a hora que liberou para o doce, mas não sobrou um para você. E você fala assim, mas justo na minha vez? Na vida não é diferente. Na vida, de vez em quando, a gente vai ver tudo acontecendo na vida de todo mundo. E na nossa vida parece que nada. E a gente precisa lembrar que para um novo de Deus se manifestar, a gente precisa seguir confiando no plano, nos processos, no poder do Senhor que está lá para Ele manifestar quando Ele quiser, no momento certo, da maneira que tiver que ser. E essas coisas fazem parte de um evangelho que é um presente de Deus para a nossa vida. Então, o que a gente precisa sempre prestar atenção? Que para milagres acontecerem, eu estou caminhando para o final. Para milagres acontecerem, nós temos sempre uma participação. Por isso que eu estou falando que para abrir-se para o novo de Deus, a gente tem que ter, assim, uma consciência que a gente está falando. E eu queria ficar falando aqui até o final da tarde, irmã Teresida. Porque tem muita coisa para a gente falar, mas já deu, não dá. Precisamos ir para casa, né? Já está bom já, pastor. Falei mais do que eu devia. Mas é para dizer para vocês, e fiquem comigo aqui enquanto os meninos se aproximam. Não foi só a pedra que Jesus disse fosse retirada. Não foi só a pedra. A gente sempre fala, né? Tem que remover a pedra para o milagre acontecer. Então, mas Jesus disse para eles também desamarrarem as faixas. É verdade. Jesus declarou, Lázaro, vem para fora. O corpo dele está renovado, mas as ataduras estão fedorentas. Ou não estava? Não é que Jesus não podia também purificar as ataduras, mas presta atenção. O corpo está renovado por baixo daquelas ataduras, mas as ataduras, elas deviam estar cheirando mal. E precisaram remover as ataduras. O que eu quero dizer é que a nossa participação no milagre significa a gente colocar as mãos em coisas que são desagradáveis. Tem conversas desagradáveis. Tem situações que nós consideramos insuportáveis, porque as pessoas, nós já as adjetivamos assim, é insuportável, não consigo ouvir nem a voz, não quero nem estar perto, só de chegar perto eu me sinto mal, dá palpitação, eu fico acelerado, se eu pudesse, mas não é assim. Na vida, nós precisamos entender que feridas fechadas são ministérios que se abrem. Feridas que se fecham na nossa vida são ministérios de Deus que vão ter início na nossa história. Tem ciclos que nós precisamos completar para nós acessarmos novos patamares na presença de Deus. E todos nós aqui, nós estamos sendo convidados para a gente se engajar mais, para a gente se mobilizar mais, para a gente se abrir mais para as coisas que o Senhor ainda quer fazer em mim, em você e através de nós. Nós falamos aqui já, eu não vou ficar repetindo. Porque senão fica cansativo também. Mas daqui a pouco, eu vou orar enviando vocês. Eu vou orar por vocês enviando vocês. Vocês vão sair daqui missionários do Senhor. Mas missionários do Senhor têm processos difíceis na sua vida.
A Marta teve o processo da decepção, as coisas não saíram como ela queria. Pagou o mensageiro foi, cadê Jesus para curar meu irmão a tempo? Não foi do jeito que ela queria. A Maria, se você ler o texto aqui, diz que, versículo 20 do capítulo 11, só como referência, está tudo escrito. Depois você lê, tarefa de casa. Maria ficou em casa. Por que a pessoa ela fica em casa, não consegue sair? Tristeza. Você já ficou tão triste, mas tão triste de alma, que você não tinha coragem de levantar da cama? Fala a verdade. A Maria estava triste. Vamos lembrar de um outro personagem, mais um pouquinho na frente dessa história aqui, o Tomé. O Tomé, provavelmente ele foi um cara dividido. Ele foi um cara dividido na sua fé. Mas Jesus não chamou ele, Diane? Se você soubesse assim, mas o cara, ele é muito inseguro. Você chamaria uma pessoa insegura para trabalhar com você? Para o nível de responsabilidade de ser apóstolo de Jesus, você chamaria, Carlão? Pessoa muito insegura assim. Sei não, viu? Não vou correr o risco, não é assim? Você vai chamar uma pessoa para trabalhar assim que a pessoa... Você entendeu? O nosso olhar. A gente tem que aprender com Jesus. Jesus, ele vê diferente. Jesus vê diferente. Não, o Tomé vai dar certo. O Tomé vai dar certo. Então, em nenhum momento, Jesus titubeou naquilo que ele via em Tomé. É assim com você também. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe como você funciona. Jesus sabe o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Mas quantos aqui foram chamados por Jesus? Você foi chamado por Jesus? Jesus sabe o que você carrega, a maneira que você vê a vida. Mas Ele tem um plano com você. Abra-se para o novo de Deus. Abra-se para o novo de Deus. E quando Tomé falou assim, só se eu colocar o dedo na ferida, então venha. Olha Jesus, gente. Olha Jesus. Prestou atenção, irmão Aparecido? O Tomé falou, só se eu colocar o dedo na ferida. Mas nem porque Tomé exigiu fazer isso, Jesus desprezou ele. Então pode vir. Sabe o que aconteceu com Tomé? Ele declarou assim, meu Senhor, meu Deus, os seus olhos finalmente se abriram. E quando eles se abriram, Tomé saiu. E diz a tradição que Tomé, entre outras nações, evangelizou a Índia. Você sabia? Foi um evangelista na Índia, Tavinho. Você que gosta dessas informações. Foi um evangelista na Índia. Tem um livro na nossa biblioteca que fechou, mas está lá ainda na caixa, dizendo assim, quem é quem na palavra de Deus? Vai olhar sobre Tomé. Vai pesquisar para você ver. Deus, Ele sabe o que nós podemos se nós permanecermos nas mãos dEle. Sabe? Quando você sair daqui hoje, você sai como missionário. Abra-se. Você sabe como que a esposa do Silvio Santos foi ganha? E depois algumas das filhas que ainda viveram debaixo da sua influência foram ganhas para Jesus, independente do que signifique o caminho da espiritualidade deles. Porque um irmão nosso trabalhava na casa, orava por eles, deixava versículo bíblico em tudo que é canto da casa. Aí aconteceu, a mulher entendeu a fé. Você entendeu o que é ser um missionário no dia a dia? Seja lá o que você faz da sua vida. Você trabalha de cortar grama, você trabalha de ser construtor, se você trabalha de diarista, se você é manicure, seja o que você for, você é um missionário de Deus. Abra-se para o novo de Deus, para o novo poder de Deus na sua vida, para você ser um ganhador de vidas, um ganhador de almas, um ganhador de pessoas, para você fazer discípulos. Nós estamos em missão. Deixa o Senhor usar cada expressão da sua vida, enquanto Ele mesmo cura a sua história, porque em Jesus há uma solução, ou em Jesus há solução para qualquer estado de alma, para qualquer estado de alma. Pense em alguém que não está bem, seja um missionário na vida dessa pessoa, ore por essa pessoa, peça oportunidades de Deus com essa pessoa, seja sábio quando você tiver essa oportunidade. Saiba ouvir. Saiba o que dizer se for necessário falar.
mas esteja disponível. Que nós cantamos aqui, nós cantamos ali aquela música, eu gostei daquela música. Estou disponível, eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Hoje pela manhã, abra-se para o novo de Deus. Há um novo de Deus para esse segundo semestre. Olha, gente, a gente tem que se resolver. Ó, tempo de celebração aqui. Entenda-me bem como pastor. Entenda-me bem como pastor. E assim, a gente precisa se organizar melhor. Era para a gente estar com a casa cheia manhã e noite, que a gente tem mais gente do que cabe nessas cadeiras enchendo os 2 cultos. Mas, pastor, vim para a igreja, não vim para a igreja, tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença. Porque, ó, se você não estivesse aqui, você ia estar escutando assim as coisas que você está ouvindo? Primeiro deixa eu te perguntar, ajudou? Ajudou? Foi bom você parar para ouvir? Então, se você não vem, você não escuta. Ah, pastor, mas eu escuto de casa. Viu? Meu querido e minha querida, você que está em casa. Você conseguiu prestar atenção aí do jeito que você presta atenção se você estivesse aqui? Que bom que você está aí, viu? Oi? Fica aí, não deixa de estar não. Mas eu também deixo essa reflexão. Você entende? E outra coisa, né? Mas a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar para estar junto e para a gente estar em missão. Quais são as iniciativas que Deus quer colocar nas suas mãos para você fazer a missão de Deus no seu dia a dia quando você vai para a rua? Nós não podemos ser o tipo de igreja, nós não podemos mais ser o tipo de igreja que só se reúne para fazer algumas coisas aqui. Nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. Se a gente só está vivendo de ministério que acontece em 4 paredes, vou dizer sem medo, nós estamos medíocres demais. Nós estamos medíocres demais. Está na hora de a gente se resolver melhor e a gente ir ao encontro de quem ainda não está em Jesus Cristo de muitas maneiras. De muitas maneiras. De muitas maneiras. Abra a sua casa. Abra a sua vida. Abra a sua agenda. Convide pessoas. Ganhe um. Discipule bem direitinho essa pessoa. E deixa nas mãos de Deus para ver o que vai acontecer. Agora não seja preguiçoso, não seja acomodado. Não seja alguém que só vive para si mesmo, porque Jesus te chamou. Se você está vivo, tem propósito. Agora, se não tem propósito, está na hora de você ir embora, querido. Ô pastor, é verdade. Porque quem está em Cristo Jesus tem que estar em missão. Esse é o motivo da gente estar por aqui. Então não perca tempo. Seja alguém engajado na obra do Senhor. A gente tem uma canção? Vamos ficar de pé para a gente cantar? E aí a gente termina.